Estamos aqui para o nosso primeiro encontro, ou seja, a nossa primeira aula, transformando conflitos em oportunidades. Nesse módulo, nós discutiremos 3 grandes itens. Esse é o que contextualiza. Então, a primeira aula vai responder às seguintes reflexões. O que é conflito? Vamos ver a origem da palavra. O que significa a administração de conflitos? O que seria administrar? Quais são os níveis de conflito? Quando a gente fala em conflito, nós estamos falando em algo subjetivo, complexo. Então, há que se pensar como eles surgem. E quando a gente para refletir como surgem os conflitos, sem dúvida nenhuma, a gente tem que dar uma parada para pensar sobre as suas causas. Então, vamos lá? A origem da palavra conflito. Veja só, ela vem do latim e significa embate dos que lutam. Discussão acompanhada de injúrias e ameaças, desavença, guerra, luta, combate, colisão, choque, o elemento básico determinante da ação dramática, a qual se desenvolve em função da oposição e luta entre diferentes forças. Que origem e que definição que nos leva a ver a vulnerabilidade e o perigo que é lidar com conflito. Portanto, nessa definição de Ferreira, a gente percebe o quanto é temeroso o fato de não prestarmos atenção na gestão dos conflitos. Continuando a definição de conflitos, nós podemos pensar que ele é uma situação-problema. Tá claro, é uma situação-problema que envolve 2 ou mais partes cujos interesses, divergências, objetivos, crenças, valores e ritmos geram posicionamentos opostos. Portanto, conflito é um termo genérico e bastante polissêmico. Agora, faz-se necessário a gente perceber claramente o seu conceito para que você, como líder, possa tomar posicionamentos de como lidar com ele. Porque ele pode significar tanto as contendas entre 2 indivíduos, como uma guerra internacional entre diversos países. Mas ele pode ser negociado, gerando acordos entre os extremos. Concluindo a definição de conflitos, poderíamos então dizer que ele é um processo de negociação entre as partes que implica o compartilhamento de percepções e sentimentos por meio de uma comunicação efetiva, elemento fundamental para uma boa construção coletiva em busca de soluções para os problemas que vivemos no dia a dia. Rapidamente nós vamos pensar em alguns níveis de conflito. Poderíamos pensar que o conflito acontece dentro das organizações em níveis individual, que tem a ver com o intrapessoal. Refere-se aos conflitos internos. Surge no momento em que o indivíduo está diante de uma situação que exige uma tomada de decisão. Não é fácil sair da zona de conforto. Mesmo assim, é preciso enxergar os benefícios. Há que se decidir sempre entre 2 situações. Afinal, toda decisão tem vantagens e desvantagens. Iniciamos aqui um olhar sobre o primeiro nível de conflito que acontece no nosso ambiente intrapessoal. É por isso que falamos de subjetividade. Agora, nós vamos pensar sobre o conflito interpessoal e coletivo. É um outro nível. Esse já implica no envolvimento de vários atores. Sabe-se que cada pessoa é um ser único, com seu próprio ponto de vista, interesse, valores e percepções sobre os fatos. Os relacionamentos interpessoais são construídos a partir das diferenças. Ou seja, a partir do conflito administrado, nós olharemos sempre as possibilidades de melhorias na convivência social. Como é que os conflitos surgem? O conflito surge quando há a necessidade de um processo coletivo frente a uma situação-problema, que pode ser considerada incompatível com os desejos individuais. Então surge um impasse, então surgem as divergências. Vale ressaltar, então, que todas as situações de conflito são antagônicas. Portanto,
vamos prestar bastante atenção ao que é conflito. Vamos pensar então em como o conflito se desenvolve. Ele é estabelecido em qualquer cenário que envolva uma situação-problema, produzindo discussões, choque de interesses, envolvendo momentos de tensão e confronto entre as partes envolvidas. Pode surgir por uma incompatibilidade entre duas ou mais pessoas, grupos ou organizações. Partindo para as conclusões da nossa primeira aula, lembraremos as fontes dos conflitos. Isso amplia um pouco mais a visão das causas. Podemos enumerar algumas causas-fontes de conflito nas organizações. Objetivos incompatíveis, quando as organizações estabelecem objetivos fora da realidade. Temos também uma fonte que é muito séria, que tem a ver com a indefinição de papéis e responsabilidades. Quando as pessoas não sabem quais são as suas funções, ali já é algo que impulsiona conflitos. Uma outra fonte de conflito que, infelizmente, é muito comum nas organizações, que é a falta de posicionamento e tomada de decisão. Normalmente pelas lideranças, mas por qualquer pessoa que esteja envolvida na questão dos conflitos. Ainda podemos apresentar como uma outra fonte de conflito as exigências exageradas de resultados individuais, ou seja, a pressão por resultados. Temos também a falta de informações institucionais confiáveis. Quantas vezes a gente ouve falar de problema de comunicação? Isso gera conflito. Mas não para por aí. Nós também sabemos que o despreparo das lideranças causa conflitos. As pessoas esperam alguém como referência. A falta de uma liderança efetiva também causa conflitos, muitas vezes destrutivos. E, por fim, a ausência de comprometimento, ou seja, um ambiente organizacional onde as pessoas não estão comprometidas com a sua própria carreira, com os objetivos das organizações, esse fator causa conflito e conflito institucional. O que é conflito? O que significa administrar conflitos? A essa altura, já percebemos claramente a necessidade de assumir estratégias para a administração de conflitos. Respondemos também às questões de identificar os níveis de conflito, intrapessoais, interpessoais. Exploramos como é que eles surgem e as suas fontes. Nesse sentido, concluímos a primeira aula explorando um contexto geral da questão da administração de conflitos, para que você possa transformá-los em oportunidades. Foi um prazer estar com vocês aqui na nossa primeira aula. Até o próximo encontro!